E começamos mais um dia do nosso programa Elga e Você, com muita informação e conteúdo com credibilidade. Hoje nosso bate-papo é sobre bem-estar e saúde, que é o que todos nós estamos em busca, hoje e sempre, né, minha gente? Olha, conversamos com o empresário Tarcísio Marchiori, que é o proprietário da Jong Kombucha, essa bebida milenar que traz inúmeros benefícios à saúde, imunidade, intestino e N fatores. Ela recupera a flora intestinal, ela regula o intestino, então assim, você estando mais leve, com certeza você vai ter muito mais alegria no dia a dia, muito mais leveza para lidar com as coisas, clareza mental. Conversamos também com a nutricionista esportiva, a Bárbara. Você pode comer carboidrato, você pode comer proteínas, você pode comer as fontes de gorduras boas. É claro que existem os alimentos mais saudáveis e os alimentos menos saudáveis. E com a psicóloga esportiva, a Suzane, que nos passaram aí informações sobre o seu novo projeto desenvolvido por ambas, 3P, que trabalha corpo, mente e espírito. Então a gente decidiu, de uma forma com mais uma parceira, personal trainer também, a fazer essa união das três áreas, da educação física, da nutrição e da psicologia. Então fique aqui com a gente, que o Elga e Você está apenas começando. E agora começamos esse quadro que eu simplesmente adoro. No Você em Evidência, nós ressaltamos pessoas, acontecimentos daqui da nossa Cuiabá, do nosso Mato Grosso. E de repente, em algum momento, você pode estar aqui com a gente. E vamos iniciar o nosso quadro com uma notícia ótima e também ressaltar o trabalho do nosso deputado federal Emanuelzinho, que anuncia 40 leitos de UTI em Cuiabá com os respiradores articulados por ele em Brasília. Olá meus amigos, aqui é o deputado Emanuelzinho. No início da semana passamos para anunciar que aqueles 20 respiradores que tínhamos conseguido para Cuiabá já foram implementados em unidade de terapia intensiva, ou seja, mais 20 UTIs que Cuiabá abriu durante o início da semana para atender Cuiabá e o estado de Mato Grosso. E hoje anunciamos a abertura de mais 20 novos leitos de UTI com aqueles outros 20 respiradores que trouxemos uma articulação com o governo federal, somando-se 40 leitos de UTI abertos em Cuiabá, num trabalho nosso realizado em parceria com o governo federal. E quero mandar um abraço todo especial para a Lívia, que é proprietária da Bravos Indoor, que não pararam nem um minuto nessa quarentena, estão aí proporcionando saúde, bem-estar e entretenimento com as suas lives. Fiquem ligados que a Bravos está vindo aí com um super projeto. Parabéns, Lívia, e a todos que curtem uma super bike que é Mara. E ela, Késia Sommelier, parceirona aqui do nosso programa Elga e Você, está aí trazendo uma super oportunidade. Happy Wine, curso de vinhos online e ao vivo. Minha gente, olha só, o curso vai acontecer nos dias 3, 4, 10 e 11 de agosto. E as inscrições estão no link na bio do Instagram da Késia. Um abraço, Késia maravilhosa! E quem vem arrasando e trazendo um conteúdo de alto nível nas suas redes é a Master Coach Trainer Simone Bernardino. Ela tem aí um curso de mentalidade sistêmica que é maravilhoso, além do que ela vem produzindo um conteúdo fantástico com as suas lives. Ela é especialista em posicionamento sistêmico de pessoas e empresas. Parabéns, Simone, você realmente está arrasando e ajudando muita gente. E agora chegou a hora de darmos as nossas felicitações para quem está aí
comemorando mais um ano de vida e é para ele, Ilen Almeida, gerente de produção e músico, violinista na empresa Cia Sinfônica. Realmente, Ilen, você é um talento e merece toda a felicidade desse mundo e são os desejos do nosso programa Elga e Você. Parabéns! E quem também está apagando as velhinhas nesta semana é ele, meu amigão, Paulo Rogério Toledo, uma pessoa sensacional, queridíssima e um amigo fiel, que é difícil encontrar. Paulinho, que Deus ilumine sempre o seu caminho e continue te dando muita saúde, é o que deseja sua amiga aqui e o nosso programa Elga e Você. E os parabéns agora é mais que especial para ele, Filinto Correia, essa pessoa que já é considerada uma personalidade aqui da nossa cidade, da nossa Cuiabá, amigo de muitos e com um coração enorme. Filinto, o nosso programa Elga e Você deseja toda a felicidade desse mundo e muita, muita saúde, porque você merece. E não acabou não, olha só quem está completando mais um ano de vida, ela, a queridíssima Milena Mayumi. Milena, que Deus te proteja sempre, te dê muitos anos de vida e muitas felicidades para você e toda a sua família. E agora no Elga e Você, nós vamos levar vocês a conhecerem uma bebida. Nós vamos falar de bem-estar também. Estou aqui ao lado do Tarcísio Marchiori. Primeiro, Tarcísio, eu quero te agradecer por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente hoje. O prazer é meu, eu que agradeço de estar aqui, receber esse convite. Tarcísio, ele é o proprietário dessa empresa, né, Tarcísio, que é a Jong Kombucha, que é uma bebida que traz saúde, uma bebida probiótica e funcional, que está aí substituindo o refrigerante e trazendo a saúde para as pessoas. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa bebida. Inclusive, a gente está aqui do nosso lado, né? As Jongs. Adorei, a embalagem é maravilhosa e tem muita coisa que ele vai contar sobre esse produto. Mas eu quero, assim, que você nos conte como que você conheceu a bebida, como que foi a ideia de trazer para cá? Então, eu já consumo há 5 anos a bebida. Conheci numa loja de produtos naturais e aí eu fui provar, né, por curiosidade, não sabia o que era, os benefícios que ela trazia. E aí eu tinha muito problema de intestino. E aí provando aquela bebida naquele dia, eu comecei a perceber, e comecei a consumir diariamente, percebi que ela estava regulando o meu intestino e trazendo benefícios para a minha saúde. Aí eu não parei mais, e é viciante, né, uma bebida refrescante, gaseificada naturalmente, e começou a trazer muitos benefícios e eu comecei a me sentir muito melhor, muito mais leve. E aí foi surgindo seu interesse de clareza saber mais mental. sobre a bebida. Aí eu Você fui falou estudando. que essa bebida é milenar, né? É milenar. Ela foi desenvolvida na China, eles transportavam muitos chás, né, em tonéis, e numa dessas viagens eles viram que formou uma geleia em cima do tanque. E aí eles viram que ela estava gaseificada. E aí começaram o consumo e vendo os benefícios que ela trazia naquela época. E assim, ela é muito consumida artesanalmente e feita em casa, né? Comercialmente falando, ela tem há 5, 6 anos aqui no Brasil. Já tem algumas outras indústrias em São Paulo, né? Em Belo Horizonte, Porto Alegre. Mas no Mato Grosso, a Jong é a primeira. E você... Simplesmente elas são produzidas aqui em Cuiabá. A produção nossa, a fábrica é aqui em Cuiabá. E assim, a qualidade do produto hoje Jong, em relação ao Brasil, no Brasil, é diferenciado. Pelos produtos que a gente trabalha, que são tudo orgânicos, o açúcar é orgânico, o chá é orgânico. Você, trouxe um plus a mais? Sim, a gente buscou sempre, desde o rótulo das garrafas e todos os produtos para a fabricação da Jong, é tudo de primeira qualidade. Então a gente já tem um diferencial aí nos produtos.
Sim, a gente já olha a embalagem, já é uma coisa que a gente já se identifica. Muito legal. Sabe quando você olha, você fala, ai, que vontade de tomar, né? Nós vamos conversar em relação a esse posicionamento do mercado também, que eu quero falar com o Tarcísio, porque é muito interessante. Mas, Tarcísio, eu queria que você nos contasse sobre os produtos aqui, é a base de chás. Isso, né? é uma fermentação feita de chá verde, da família de chás da Camellia sinensis, com os scubs, né, que são um aglomerado de bactérias e leveduras. É isso que eu tô querendo que ele conte para vocês. E aí a gente coloca o chá com açúcar, mas o açúcar é o alimento das bactérias. E aí ela libera CO2, se transforma numa bebida gaseificada naturalmente e os benefícios para a saúde são gigantes. O açúcar é consumido, então não tem a adição residual de açúcar de análises laboratoriais que nós fizemos é insignificante, são muito baixos. Inclusive tem pessoas diabéticas que estão consumindo e estão se sentindo muito bem. Eu, consumindo a bebida, eu consegui emagrecer bastante. Nossa, regulei que meu intestino. E eu tomava remédio para pressão também. Ainda tomo, mas assim, nunca mais tive problema de estabilidade de pressão. Porque eu consegui emagrecer e assim, ela ajuda muito no organismo, a eliminar as toxinas do organismo. Assim, ajuda em muitas coisas. O intestino é o segundo cérebro, né? O intestino é o segundo cérebro. Então, quando o intestino não tá bem... A E outra pessoa não coisa, fica bem. hoje em dia, falando do intestino, eu tenho certeza que muita gente vai se identificar. Sim. Muitas pessoas têm problemas, aderem a laxantes, tomam chás, que é algo que desequilibra e que a longo prazo traz um malefício, assim, complicado para a sua Então, sua a saúde, Jong, né? ela Eu vou recupera a flora intestinal. Eu vou experimentar, vamos brindar. Estão aqui, e além de tudo é linda, né? Vamos ver se é gostosa. Natural, ó. Beterraba, gengibre e uva. Gente, que delícia. delícia! E é o meu sabor preferido, é beterraba. Beterraba a gente já tem algo como que traz saúde, né? Sim. Ainda associado a uma bebida que já Ela, no processo de fermentação, ela gera vários ácidos que ajudam muito na digestão, na pele, no cabelo. Então, assim, tem muitos benefícios. Muitos benefícios. Depende de cada organismo. Tem pessoas que têm uma saciedade, começam a comer muito menos, tomando a kombucha diariamente. Eu tomava muitos remédios para laxante. Sério? Hoje eu não tomo mais nada, regulou meu intestino. E tipo assim, passou a ser natural. Natural. Você voltou Hoje eu não consigo ficar sem minha bebida, minha Jong, a- diariamente. Eu li, lógico, fiz meu dever de casa, né? Eu li sobre a Jong antes de Ótimo. conversar com o Tarcísio aqui. E realmente é um ponto que é bem marcante é a questão da regulação do intestino. Sim. Que realmente é algo pontual. Se você adotar, então, Tarcísio, beber diariamente, Sim. você substitui hábitos que pode trazer alguma Com complicação certeza. mais tarde. E corrigindo o intestino, ela recupera a flora intestinal, ela regula o intestino. Então, assim, você estando mais leve, com certeza você vai ter muito mais alegria no dia a dia, muito mais leveza para lidar com as coisas, clareza mental. Então, assim, os benefícios são gigantes. Tarcísio, o bem-estar e a preocupação com a saúde hoje é uma tendência mundial. Todo Sim. mundo, antes você ia consumindo qualquer tipo de alimento, gordura, açúcares, refrigerante, e hoje em dia não, as pessoas estão mais preocupadas. Sim, com a alimentação. Você, foi por essa tendência que você acreditou que trazer um produto desse nível que requer, assim, um mercado diferente para Sim. cá? Foi isso que te impulsionou? Eu tive um exemplo em mim mesmo, né, do consumo da kombucha. E aí eu comecei a fazer a fabricação caseira e eu comecei a ter esses benefícios, né, da bebida. Consegui reduzir 12 quilos tomando a kombucha. Nossa, 12 quilos. Estabilizou minha Quando pressão. você falou emagreci, eu achei que era 3, 5 quilos, né? Foram 12. 12 quilos. Tava bem fortinho. Sem outra Mais atividade, assim? Ou... Eu fazia atividade antes do Covid, Aham. com frequência, mas assim, sempre fiz. Mas o resultado mesmo foi depois que eu comecei a consumir a kombucha. E hoje, eu tenho certeza que muita gente vai querer saber como experimentar, onde que eu posso adquirir nós a temos- kombucha. Eu sei que vocês têm uma distribuição diferenciada, inclusive eu quero conversar sobre isso. Quando você pensou em trazer a kombucha e
tipo, fez a Jong, montou a fábrica aqui, você usou uma estratégia diferenciada de mercado. Como foi isso? Conta pra gente. Então, primeiro a gente começou a fazer a distribuição para pessoas próximas, né? Ah, foi assim? Foi assim, e elas começaram a sentir os benefícios que a bebida trazia. Então, assim, foi muito natural o que aconteceu. Começaram a pedir nos pontos de venda. A gente não saiu buscando pontos de venda para colocar a nossa bebida. As pessoas começaram a consumir naturalmente e as pessoas, olha, eu quero a sua bebida no meu ponto de venda. Então, naturalmente, foi se estabelecendo nos pontos de venda e está dando uma repercussão muito grande assim, de vendas e a gente tem um resultado e resposta das pessoas que consomem muito positivas assim, da bebida. Desde melhoras, né, para ir ao banheiro, de evacuação mesmo, que às vezes as pessoas ficam com vergonha de falar, mas assim... Sim, que é uma coisa mais natural do mundo. Natural. E que a ausência de um intestino regulado é algo que incomoda demais. E muita gente sofre disso e toma remédio, como eu falei. E aí você tem a opção de tomar uma bebida refrescante, né, no nosso calor aqui do estado. Então, assim, só tem benefícios. E ela pode ser associada com os alimentos também, né? A gente tem feito várias harmonizações, né, no nosso Instagram da bebida com alguns alimentos. E quais que você acha, assim, que combina bem? Não, ela, assim, várias, assim, pós-exercício físico, a de limão tem saído muito, né? Pós-exercício físico, ela é mais refrescante, mais azedinha e, assim, é maravilhosa. Todos os sabores têm muita saída. Mas... Todos os pratos combinam com a Jong, né? É como se, que nem você falou um pouquinho antes, que ela substitui o refrigerante. Sim. Né? E além de tudo é saudável e é refrescante, e você pode tomar ela em qualquer ocasião. Qualquer ocasião. Ela não substitui a água, é interessante tomar muita água. Por quê? Porque ela elimina as toxinas do organismo. Associando com muita água também melhora até o desempenho da Jong. Da Jong. Então, a fábrica de vocês é onde? Fica lá no Porto, perto da CEMOB. Nós temos 160 metros. Já está ficando pequeno já, graças a Deus. Quanto tempo que vocês trouxeram a Jong? Olha, que vocês montaram a fábrica? A fábrica já tem 7 meses. 7 Mas eu venho meses? Trabalhando com o produto, desenvolvendo, fazendo testes laboratoriais, fazendo teste de prateleira. Já tem quase 3 anos. 3 anos. E realmente é uma tendência que eu acredito que é só... Vocês que desenvolveram o layout da embalagem? Então, o rótulo foi criação, né, da Camila, que é a minha esposa, publicitária. Que também junto com a equipe de marketing lá. E a garrafinha, a gente começou com essa aqui, que era uma garrafinha diferenciada. E aí a gente como ela está com dificuldade de produção no mercado, no Brasil, a gente está optando por um outro modelo, temporário, até voltar à produção dessa aqui, que é a nossa original. Entendi. Mas são esses 2 modelos de garrafas. Não, mas eu adorei os modelos da garrafa, eu adorei a bebida. Que ótimo. Ela é fantástica. E eu queria só que você reforçasse um pouquinho mais como é que a gente consegue adquirir. Então, temos vários pontos de venda. Inclusive, vocês estão abertos a abrir outras revendas? Então, nós temos 35 pontos de vendas. Entendi. Pode citar aqui todos? Claro, por Quase favor. todos. A gente está no Big Lar, na Suplementaria Natural, no Marralo, na Serafina. Serafina é uma rede, né, que tem no mundo inteiro. Sim, é nova agora. E eles estão querendo levar ali Antigo Uruguaio, né? Isso, estão querendo levar para São Paulo, no restaurante lá. Olha, que legal. Tem uma rede de restaurantes japoneses em São Paulo que quer colocar a Jong também. Então a gente já está começando a expandir para fora do estado. Sim. Mas a gente quer fixar bem a marca aqui no estado, né? Está atendendo já o interior, várias cidades. Você falou, inclusive, sobre uma liberação que ia ter da autorização. Então, você conta um pouquinho pra gente. É o PIC da kombucha, que ela não era regulamentada até o ano passado, em setembro do ano passado. E aí o Ministério da Agricultura soltou o produto de qualidade e identidade da bebida. E aí todos os produtores de kombucha têm 1 ano para regularizar esse registro. Então até setembro desse ano, todo mundo tem que estar adequado, com o seu ambiente adequado para isso. Nossas análises laboratoriais, ela veio assim impecáveis de higienização. Impecável. Até a engenheira de alimentos falou assim, olha, para a primeira análise
tá assim, praticamente Melhor do que imaginou, melhor do que né? imaginava. É. Passou com louvor. Muito legal, assim, porque a gente é muito criterioso na questão da higiene na nossa fábrica. Sim, que Então, maravilha. tem todo um processo, a gente já vinha nesse processo de higienização já antes dessa pandemia que a gente está vivendo. É verdade, né? Então a gente já E tinha esses cuidados. Acentuou mais os Acentuou cuidados, mais ainda. né? A pandemia, que foi uma coisa do mal, foi algo positivo. Então, e a bebida, ela ajuda muito na imunidade. É isso que eu já ia pontuar, minha gente. Quero falar para vocês Tá em que sintonia aqui. quando eu fui ler sobre a kombucha, a Jong, ela melhora a imunidade, que é algo assim que está todo mundo em busca de uma imunidade Com boa certeza, hoje, ela né? dá um diferencial muito grande nesse período que a gente está vivendo. Ela assim, dá disposição, ela regula o intestino, ela ajuda na pele, cabelo. Ela assim, tem vários benefícios da saúde. Depende de cada organismo também, elimina as toxinas. E isso, com certeza, te dá uma estrutura melhor de imunidade, né? Sim. E para a gente passar esse cenário que a gente está vivendo de forma mais tranquila. Viu, gente? Vale a Que pena. super dica. Olha, Tarcísio, eu quero te agradecer. Eu que agradeço. Por você aí vir trazer esse conhecimento de um produto fantástico e, além de tudo, gostoso, muito gostoso, está super aprovado. Adorei, ótimo. inclusive vou tomar mais um pouquinho daqui a pouco. E passar, né, esse conhecimento de algo que vai fazer o bem, porque a saúde é algo que a gente tem que cuidar, porque sem saúde nós não somos ninguém, né? A gente está tendo muitas respostas positivas de médicos, nutricionistas, até psicólogos em relação à bebida, porque ela, assim, como ela limpa o organismo, ela ajuda até em várias situações, né? Acho que evita doenças, né? Porque evita você tudo. limpa o organismo, você já previne por outros maus que vão se desenvolver. Nós tivemos um relato de um cliente que consome a bebida, que ele vem num tratamento de câncer. Olha. E ele voltou ao médico depois de consumir 3 meses a bebida, a Jong, e o médico falou, mas o que você está fazendo de diferente? Nossa. Então a gente fica assim, impressionado com os relatos das pessoas que consomem. Olha, eu quero reverberar isso. Já quero tomar mais um pouquinho. Nossa eu também vou tomar um bolinho aqui. Vamos tomar mais um pouquinho, aproveitar, brindar de novo. Bom, né? Eu quero adotar a Jong para minha vida. Vamos baratear logo esse custo, né? Mas olha só, os benefícios que ela traz vale e os a medicamentos pena, né? que você evita de comprar depois, É verdade, vale a pena. já valeu a pena. Já vale a pena. Tarcísio, muito obrigada por eu estar apresentando aí para mim algo que eu quero adotar para minha vida de verdade. Que ótimo. Eu li muito sobre a bebida e realmente os benefícios são assim muitos. Sim. E adotar algo que vai trazer saúde e bem-estar vale muito a pena, né? Ótimo. Obrigada por estar Eu que aqui. agradeço. As portas estão abertas aqui Ótimo. do Elg Você. Eu fiquei muito feliz de te receber. Eu que agradeço por estar aqui. Muito obrigado, tá? E o Elg Você continua. Vamos falar mais ainda de saúde e bem-estar. Vamos trazer a nutricionista esportiva Bárbara e a psicóloga esportiva Suzane, mas é daqui a pouquinho, logo após o comercial, a gente já volta em instantes. Voltamos e agora no Elg Você vamos ter um bate-papo muito interessante com uma visita, uma não, duas. Estamos recebendo a Bárbara, que é nutricionista, e a Suzane, que é psicóloga esportiva, e juntas elas desenvolveram um projeto que abrange corpo, mente e espírito, que chama 3P. Primeiro, muito obrigada por terem aceitado o convite e estarem aqui hoje, Bárbara e Suzane. Bom dia, obrigada. Então, esse projeto nosso veio muito de uma demanda, né, que a gente começou até a partir do início da pandemia. Então, todo mundo em casa, acabou aquele negócio de sair para treinar, todo mundo se viu mais limitado com a atividade física, começou a surgir as preocupações, a ansiedade, aqueles impulsos maiores pela alimentação. Então a gente decidiu, né, de uma forma com mais uma parceira, personal trainer também, a fazer essa união das 3 áreas, né, da educação física, da nutrição e da psicologia, para trabalhar as pessoas de forma integral, de uma forma online, para unir, né, as necessidades psicológicas, entender o contexto dela, o momento de vida, as preocupações, as emoções e a parte alimentar e física também, né, de uma forma assim bem integrativa. Ah, maravilhoso, né? Porque eu acho que é algo que as pessoas estão precisando muito atualmente.
né? Quando deu a pandemia, muitos ficaram perdidos e tem um descontrole emocional e a questão também de você ter que mudar seus hábitos, Com a academia tá certeza. fechada. Sim. Ter algo assim é maravilhoso. Mas eu quero que vocês contem um pouquinho pra gente como é que foi, vocês se conhecem faz tempo, são áreas diferentes, né? Conta a história um pouquinho de vocês, Bárbara. A gente se conheceu dentro do box do CrossFit, onde a gente Olha. faz, né, o CrossFit. Vocês são a gente- atleta mesmo, né? Justamente, a gente ama e é apaixonada, né, por esse cenário, tanto na área esportiva como também na questão alimentar, né, na qualidade de vida, na saúde. E é isso que a gente nos uniu tem aproximadamente uns 4, 5 meses, né, Suzane? Olha, pouco tempo. Pouco tempo. Vocês têm uma sintonia e desenvolveram algo tão legal que parece assim uma parceria de anos. É o contexto, né? Eu acho que assim, é muito interessante a gente perceber essa demanda que sempre teve da nutrição conversar com a psicologia. Porque não tem como a gente falar da pessoa se alimentar sem pensar nos hábitos, sem pensar no lado emocional, sem pensar no contexto. Então essas duas áreas, nossa, sempre esteve muito conectada. Então como eu vivia isso há muito tempo e a Bárbara também já vivia isso há muito tempo, eu acho que acabou casando os interesses, né? É uma a gente questão- fazer essa união. Uma visão diferente que as diferentes segmentos da medicina e que tem atenção com a pessoa estão olhando agora, que a gente é segmentado, né? Tipo, é uma união. Você não consegue tratar uma coisa sem tratar a outra. A gente não consegue ser isolado. Isso mesmo. Né? Então isso aí eu acho muito interessante mesmo. E você veio de fora, né, Suzane? Vim, sou mineira, vocês podem até reparar pelo sotaque É forte. verdade. Tem pouco tempo que eu tô aqui, meu esposo agrônomo veio, então eu decidi agora, né, nesse novo ambiente, nesse novo contexto, pelas demandas que eu tenho ouvido, escutar e começar esse novo projeto na área da psicologia esportiva. E você é cuiabana? Sou cuiabana. Olha que maravilha! Gente, nossa, viu, minha gente? E o mais interessante é que com o projeto a gente visa conhecer realmente as dificuldades das pessoas, para que assim a gente possa entregar ferramentas para que elas consigam realmente executar o que deve ser feito. Porque hoje a gente vê que as pessoas acabam assim indo por um caminho muito difícil, talvez um caminho com mais sacrifícios ou um caminho assim mais restritivo, quando na verdade a nutrição, a prática de atividade física, né, no geral, não é isso. Pode ser de uma forma prazerosa, de uma forma fácil, né? Iniciar pelo fácil, né? É isso mesmo que eu quero te perguntar. Eu, por exemplo, eu sou uma que aderi agora ao projeto 3P. Como é que funciona? Eu faço uma consulta com vocês ou com cada uma no seu momento. E como é que é o primeiro passo, segundo passo? Conta Então. um pouquinho pra gente como é que funciona o projeto. A ideia inicial, na verdade, é unir as 3 profissionais da forma digital. Então, vai ser um atendimento 100% online. Olha que Nós legal. ainda estamos trabalhando no conteúdo e nas ferramentas para entender qual vai ser a melhor forma de atendimento. Se a gente vai fazer em forma de consultoria individual ou se a gente vai fazer em forma de psicoeducação. Ou seja, a gente vai preparar o material para a pessoa, para passar para ela, para acompanhar ela durante esse estudo desse material com atividades práticas. Então, a gente visa unir as duas partes, né? Tanto a parte de conhecimento para a pessoa desenvolver mais autonomia e a parte prática também, para ela colocar em prática os conhecimentos que ela está tendo com esse acompanhamento nosso durante um determinado período de tempo. Legal. E pedem alguns exames? Duas coisas que eu tenho curiosidade de saber. Como é que é esse procedimento em relação a uma pessoa individualmente e qual que é o foco de vocês? Qual é a idade que vocês têm o foco? É criança, adulto, idoso? Nesse período a gente buscou mesmo assim conhecer a maior dificuldade das pessoas e a gente viu que as pessoas assim sedentárias e as pessoas com uma alimentação muito ruim, assim aquele hábito alimentar, né, ruim, seja pelos hábitos, pela cultura que teve muito ruim, essas pessoas elas têm mais dificuldade nesse momento mais difícil de introduzir novos hábitos, de criar novos comportamentos. Então, o nosso objetivo, as pessoas assim que a gente quer engajar com esse programa são as pessoas mais sedentárias e as pessoas que estão com dificuldade realmente de se alimentar melhor, de buscar uma alimentação melhor mesmo.
E então, assim, o público, né, que a gente busca são esses. E, assim, na questão jovens, adultos, idosos também que queiram trabalhar, assim, que queiram realmente, assim, ter uma vida mais saudável, né, que queiram mudar hábitos, introduzir novos comportamentos para a saúde, para a qualidade de vida, são bem-vindos no nosso projeto. É porque hoje a longevidade é uma realidade, né? Eu acho que o conhecimento, inclusive projetos como o de vocês, né, traz isso para o ser humano, porque você vai se alimentar melhor, você vai cuidar melhor do seu corpo, consequentemente você vai viver mais, né? Esse pelo menos o objetivo, não só quantidade como qualidade. Exatamente, exatamente. Hoje a gente tem, vamos dizer assim, o mau hábito de recorrer à saúde só quando a gente está com um problema instalado, né? Quando a gente está com a crise de ansiedade forte, com a crise depressiva forte, ou quando a gente já está passando mal com algum sintoma físico mesmo. E esse projeto nosso, ele tem um olhar diferente de uma atenção primária. Então, é a prática antes, é a prevenção, é a construção de hábito, é a constância. Então, não precisa ser algo tão abrupto. Se você fica doente, você é submetido a um tratamento abrupto. E aquilo causa estresse, causa sofrimento para o seu corpo, porque você vai precisar se reorganizar naquela nova realidade. E essa proposta nossa é uma saúde preventiva, para você se organizando com o tempo, de forma leve, se conhecendo, conhecendo suas necessidades, conhecendo a sua realidade e aí manejando essas ferramentas de uma forma mais leve, mais prazerosa, mais contextualizada. Suzane, hoje a medicina preventiva, tudo na questão, tá atuando, todo mundo tá antecipando os problemas. Né? É medicina preventiva, na área do direito é preventivo. Essa tendência se instalou agora ou como é que foi? Como é que foi acontecendo isso para vocês? Então, eu acredito que seja mais... O momento da pandemia, eu acho que tirou muitas vendas, né? Assim, mostrou muita realidade que a gente já estava sendo submetido de sofrimento e a gente acordou para isso, né? As crises de ansiedade, você tá ali na sua casa e tem que se deparar com emoções fortes e lidar com aquilo que quando a gente está na correria do dia a dia da produtividade, a gente não presta atenção. Então você tá ali numa reunião, você tá comendo de qualquer jeito, você treina, se dá tempo, não, hoje eu tô muito cansado, trabalhei demais, vou chegar em casa, vou comer um chocolate como forma de recompensa, então vai virando uma bola de neve. Então eu acho que hoje essa medicina preventiva, como você tem falado, ela tá dando um boom por conta do momento, é o momento da gente parar e olhar para dentro, entender o que tem acontecido e realmente sentir, é algo que a gente tem evitado há um longo período de tempo, e isso vai se tornando somático, isso vai aumentando e vai criando uma proporção muito gigantesca de sofrimento para as pessoas, né? Na parte da psicologia, qual que é o foco maior? Eu chego para você, geralmente as pessoas têm mais problema de ansiedade, qual que é a problemática maior que interfere no total, entendeu? Que desencadeia outros gatilhos, inclusive para alimentação, por exemplo. Exatamente. Eu penso que nessa nossa realidade, nesse contexto de produtividade que a gente tem há muito tempo da sociedade moderna, a gente tem muito essa relação ruim com a comida. Então hoje o meu foco como psicóloga, eu trabalho numa vertente de psicoeducação, eu não faço mais atendimentos clínicos. Então eu escuto a demanda das pessoas e eu tento proporcionar para ela a ferramenta mais rápida para ela ter mais autonomia e conseguir dar uma acelerada naquela realidade. Se é se reconhecer, eu preciso buscar uma psicoterapeuta, preciso buscar uma nutricionista, uma personal. Então eu faço a psicoeducação para a pessoa ter essas ferramentas para conseguir andar com as próprias pernas, vamos dizer assim. Então, o que eu percebo? Essa lógica que a gente vive desse aceleramento, desse trabalho exagerado, desse excesso de produtividade, nos faz desconectar com as nossas emoções. E existe uma coisa muito natural dos primórdios, que ao contrário do que muita gente pensa, nós tomamos decisão de forma muito emocional, apesar das pessoas acharem que esse racional é o que fala mais alto, mas na verdade não. E aí, com essa falta de hábito, de organização, de conexão com o alimento, a gente acaba construindo hábitos que reforçam esse mecanismo de recompensa. Então, se eu tive um dia muito cansativo, ou se eu estou submetida a uma relação de estresse com alguma situação, eu vou lá e eu como para sentir aquele prazer momentâneo. Então, a gente acaba fazendo essa relação de modular as nossas emoções através do prazer da comida. E aí isso acaba virando um hábito, vai se tornando memória afetiva, às vezes coisas que você traz da sua infância, aquela comida que a sua avó fazia, que a sua mãe fazia, e você remete àquela sensação de prazer, aquela felicidade daquele momento, e você aprende a se regular dessa forma.
Então isso é muito perigoso, porque a gente começa a construir hábitos que não são saudáveis, porque você vai viver de alimentação de prazer em prazer e você não aprende a se conectar de forma mais profunda com o alimento. Então eu acho que a Bárbara pode contribuir um pouco melhor nessa conexão. Com certeza, Bárbara, na questão assim da nutrição mesmo, os alimentos que eu vou comer. A pessoa, essa migração para alimentos mais saudáveis, as pessoas encontram assim muita dificuldade, mais no quê? Tipo, às vezes, você vai me entender, a gente tem aquela ideia que se alimentar bem são coisas que não estão ali disponível no mercado facilmente pra gente. Ah, não, vou ter que procurar uma castanha, não sei do que, chia, que você não sabe nem o que é, sabe? Você entende? Sim. Então, assim, eu queria que você, tipo, quebrasse um pouco esse paradigma que tem, que eu sei que dá pra se alimentar bem com produtos que você encontra lá no supermercado. Natural. É justamente isso, porque às vezes as pessoas, às vezes elas tendem a iniciar pelo caminho mais difícil, quando realmente o caminho é simples, o caminho é muito mais fácil. Mas é justamente, a gente precisa reconhecer primeiro a fome, né? A fome emocional, ou se realmente a fome que você está sentindo é emocional ou uma fome física, né? Que realmente... E acontece da fome emocional. Justamente. Então, assim, às vezes as pessoas, a maior dificuldade, assim, queixas das pessoas, dos meus pacientes, é assim, eu tenho muita vontade de comer doce, eu sou muito ansiosa, ou então eu tenho dificuldade de me planejar. E aí, qual é o caminho que elas buscam? Sempre os caminhos mais difíceis, restritivos, os caminhos de proibição, que isso gera mais transtorno ainda. Então, se aquela pessoa já está ansiosa, ela busca uma dieta da moda para ter resultado para ontem, né? Aqueles resultados milagrosos, né? Que muitos nas redes sociais, às vezes, né, por revistas mesmo, às vezes acaba buscando esse caminho de resultados milagrosos, e isso traz muita consequência, que é a frustração, né? A pessoa realmente não consegue mudar hábitos, não consegue mudar comportamento dessa maneira, quando na verdade se alimentar bem, se alimentar saudável, não existe proibição, você pode comer de tudo, desde que você realmente consiga entender o porquê você está comendo, no momento em que você está comendo, se realmente é uma fome ou se é um desejo. Então é o que eu sempre falo, se você tá com uma fome, se você tá com vontade de comer algo específico, pode ter certeza que isso não é uma fome física, é uma fome emocional. Porque quando você tá com fome, realmente, quando o estômago ronca, né, quando você tá horas sem se alimentar, qualquer coisa que te der, você vai comer porque você está realmente com fome. Mas sabe aquele momento, fica abrindo a geladeira toda hora, pegando guloseimas, abrindo a despensa, pegando uma bolachinha ou outra, geralmente esses alimentos nunca são alimentos saudáveis, porque você nunca, nessa fome emocional, você nunca tem vontade de comer alimentos saudáveis, você sempre tem vontade de comer alimentos mais refinados, né? Alimentos ultraprocessados, alimentos industrializados, então isso vai gerando realmente cada vez mais uma certa ansiedade mesmo, e aquela fome aquela vontade, né, de comer aquele alimento vai acabar descompensando mesmo todo o seu funcionamento mesmo do organismo. Bárbara, você falou uma coisa interessante que eu sei que todo mundo deve ter ficado antenado aí. Você pode comer de tudo. Adorei isso. E você vai responder, mas é daqui a pouquinho, logo após o comercial, a gente já volta em instantes. Voltamos, estamos aqui com a Bárbara, que é nutricionista, e a Suzane, que é psicóloga. Ambas são esportivas, elas são atletas, viu? Estão aí ligados na questão de alimentação e montaram um super projeto que trabalha corpo, mente e espírito. E eu terminei aqui com a Bárbara, na questão, tipo, ela me disse: vocês podem comer de tudo. E eu fiquei muito interessada, porque eu tenho muitas dúvidas. Por exemplo, na minha alimentação, como eu não tenho uma dieta, eu não tenho aquela... Já comi certinho, já mandava uma comida certinho na minha alimentação. Mas no meu hoje, que eu tenho uma rotina complicada, por exemplo, eu tiro arroz da minha vida. Tem essa necessidade? Então, esse termo restrição, proibição, gera uma ansiedade cada vez maior para nós, né? Sempre quando os pacientes me procuram, e se eu chegar para o paciente e falar, você não pode comer isso, você já vai falar, é só porque você falou para mim que eu não posso comer que eu tenho vontade de comer. Então o cérebro, ele tem essa forma de reação quando a gente manda
alguma informação negativa de proibição. Então, na verdade, a alimentação não existe o que é proibido e nem o que é permitido. Na verdade, não existe um alimento por si só emagrecedor. O que existe é a combinação, né, onde a gente vai realmente estruturar a sua alimentação durante o dia com a distribuição correta de carboidratos, de proteínas, de gorduras, de vitaminas, minerais, e onde você vai poder comer todos os grupos alimentares, né? Então, assim, você pode comer carboidratos, você pode comer proteínas, você pode comer as fontes de gorduras boas. É claro que existem os alimentos mais saudáveis e os alimentos menos saudáveis, né? Que em excesso pode atrapalhar mesmo a sua saúde e a sua qualidade de vida, mas não que eles devem ser proibidos e nem restritivos da dieta. Mas o termo que eu costumo dizer é um equilíbrio. Então, acho que quando a gente consegue equilibrar e realmente permitir de maneira saudável, na quantidade onde a gente realmente, assim, durante a consulta a gente entra em acordos, né? Então, assim, você gosta de comer um pão, você gosta de comer uma pizza, ou você gosta de comer aquele chocolatezinho, então vamos entrar em um acordo, você pode comer uma vez na semana, nessa quantidade. Olha, ou então, que maravilha! Existe a possibilidade, exatamente. Eu achei que não existia nunca. Mas uma dúvida, Bárbara, açúcar é veneno mesmo? não é um veneno, né? O açúcar não é o vilão. Eu, na realidade, tirei o açúcar da minha vida. Por exemplo, o máximo que eu chego perto de um açúcar é um adoçante, 2 gotinhas no máximo. Açúcar eu tirei assim de vez, não ingiro de forma nenhuma. Eu senti uma melhora no meu corpo muito grande. Antes era assim, qualquer desequilibrada alimentar que eu desse na semana, tive uma ansiedade na semana, trabalhei demais e fiz esses descontos, um chocolatinho, uma pizza, né? Eu já engordava muito, aquilo refletia muito. Com a retirada do açúcar da minha vida, eu senti que eu consigo ter um equilíbrio maior. Às vezes eu até dou uma escorregadinha na alimentação, porém eu não tenho aquele reflexo rápido, sabe? Eu tirei e eu me senti melhor também. Então eu fiquei, nossa, açúcar é veneno, eu fiquei com isso na minha cabeça. Eu costumo perceber nos pacientes que o açúcar é uma recompensa, né? Às vezes, assim, as pessoas dizem, mas eu fiz tudo certinho, eu mereço, né? Eu mereço comer um chocolate, eu mereço comer uma sobremesa, um doce. E o açúcar é uma questão, assim, de processo de adaptação também. Assim como todos os outros, tudo que você começa de uma forma muito restritiva, você tem uma dificuldade maior de aderir àquela mudança. Então, como que eu oriento para os pacientes? Fazer a retirar o açúcar de forma gradativa. Então, se hoje você usa o açúcar, por exemplo, para adoçar o seu café, se hoje você usa 1 colher de chá para adoçar, você vai começar a usar meia colher de chá. E aí o seu paladar, ele já vai se adaptando, ele já vai mudando, porque o paladar da gente é muito inteligente, a gente consegue adaptar ao paladar mesmo de cada alimento, se ele é amargo, se ele é azedo, né? Então, essa a importância de fazer a retirada de forma gradativa também do açúcar. E quanto mais a gente consome o açúcar, mais a gente vai querer consumir, porque o açúcar é aquele... quando a gente consome o açúcar de imediato, é liberada dopamina, né? Que é o hormônio do prazer, o hormônio do bem-estar, então, o hormônio da felicidade. Mental. Eu tinha uma ideia que era assim, tipo como fala bem assim, adoce um pouquinho a sua vida. Você tá entendendo? Sim. Parecia que isso era algo mental, mas não é algo físico também? Justamente, mas o que acontece? O efeito contrário, né? Assim, o efeito imediato é desse prazer, bem-estar, aquele momento onde a gente tá comendo aquele açúcar, a gente sente assim uma felicidade muito grande. Porém, depois que passa esse momento, tem o efeito contrário, onde a gente tem uma queda de energia, onde você começa a se sentir mais indisposta, mais cansada, porque é a queda brusca também dessa glicemia na corrente sanguínea, né? Então, assim, você fica num ciclo vicioso que pode, e em excesso, né, pode estar causando também alterações hormonais, pode estar levando a uma qualidade de vida mesmo, uma queda da sua saúde, do seu bem-estar. Suzane, eu tenho uma curiosidade. Nós falamos um pouquinho sobre as dietas mirabolantes, que tem dieta de tudo, né, minha gente? Nossa, cara, se você olhar na internet, então, você encontra de tudo. Emagreça 5 quilos em 5 dias e 10 dias você perdeu 30. É umas loucuras. Como é que isso na questão emocional, no psicológico, como é que funciona isso aí? É tipo um desastre para a pessoa que adere a isso, Exatamente. Né? O que a gente percebe muito, eu acho que toda mulher que fez uma dieta muito restritiva pode comprovar,
é essa vivência em um efeito sanfona. Então você faz uma dieta restritiva, enxuga, fica sequinha, e aí passa um tempo, acaba a dieta, ou você engorda tudo que você perdeu, ou você engorda mais. Porque o que acontece na nossa parte cerebral, neurológica, né, de forma mais pontual? O nosso sistema de recompensa, a gente demorou anos da nossa infância, a nossa adolescência com hábitos alimentares que naturalmente não é muito saudável, né? A gente vem dessa geração dos processados e dos ultraprocessados e esses alimentos não foram feitos pra gente comer pouco, porque eles são altamente palatáveis, saborosos, gostosos. Tô dizendo por que eu tenho desejo por coisas açucaradas, gordurosas e não por uma alface? Porque a gente não aprendeu a construir essa relação com a comida natural. A gente aprendeu a comer as coisas que trazem muito prazer pra gente e o nosso cérebro se associou com isso. Então, por que é perigoso a gente fazer dieta restritiva? Porque você tá mandando constantemente uma mensagem pro seu cérebro que aquilo tá em falta, que o seu prazer tá em falta, que a sua alegria tá em falta, porque você se associou a ter muito prazer com aquele alimento. Então, você acaba aquela dieta, é como se você estivesse passando fome, não é uma fome física, é uma fome emocional. Então, o seu corpo ele vai buscar recuperar todo aquele tempo perdido com você tendo muitas refeições prazerosas, gostosas, calóricas, cheia de açúcar e cheia de doce e vai reter tudo aquilo, porque você estava em déficit emocional com aquilo. Então a gente retém, então a cadeia é o contrário. Em vez de a gente aproveitar aquele momento, a gente engorda tudo de novo. Tá aí explicado, né, o ditado, tudo que eu gosto é imoral e legal engorda, né? Essa questão de você relacionar aquele excesso de prazer naquilo ali, eu entendi muito bem. Vocês, esse projeto 3P, vocês estão online, né? Conta um pouquinho como é que é, como é que funciona. Então, o projeto ele é um dos serviços que a gente está prestando de forma online, né? Hoje eu trabalho 100% online pelo Instagram, até quem quiser acompanhar. Pode e eu ofereço, o meu Instagram é Suzane_Psico, Suzane com 2 N's e Y. E lá eu ofereço material, informação, em forma bem psicoeducativa mesmo, para a pessoa se conectar com o seu corpo, se conectar com a sua alimentação, entender um pouco como que funcionam esses mecanismos internos, né, de funcionamento e algumas atividades práticas para as pessoas colocarem em dia também. Então a pessoa tem mais autonomia de identificar se ela está precisando começar um processo de psicoterapia, se ela já deve procurar um nutricionista, um personal trainer. Então são ferramentas mais práticas para a pessoa ser mais autônoma de forma mais rápida. Eu achei interessante no trabalho de vocês, em separado, em conjunto, que vocês dão muito conteúdo para os seus seguidores, seus pacientes, exatamente, que eles realmente pode mudar também um pouquinho a sua vida. E esse primeiro passo, que é muito importante, né, Bárbara? Você também, principalmente no seu caso, que é bem imediato, né? A pessoa já tem que mudar o hábito alimentar, porque é uma coisa que você faz todo dia. Justamente, eu vejo a maior dificuldade as pessoas querer ter o resultado imediato. Então, exatamente, assim, elas partem para as estratégias mais difíceis, eu posso dizer assim, mais complicadas, mas por quê? Porque quer ter resultado imediato, quer ter resultado para ontem. As pessoas às vezes não têm paciência. E é o que eu falo, você não engorda de um dia para o outro, então você não vai emagrecer de um dia para o outro. Você não cria hábitos de um dia para o outro. Você não acorda uma pessoa, dorme uma pessoa e acorda outra. Mas pelo contrário, você leva tempo para construir isso. E a mesma coisa na alimentação, então leva tempo para você construir novos hábitos, para você ter resultados. Então essa forma é uma forma mais demorada, mas é uma forma sustentável, é uma forma saudável. Não é um resultado que você tem imediato, mas é um resultado que você não consegue manter. Então não tem vantagem, né? Você ter resultado por um período curto de tempo, um resultado considerável rápido, porém recuperar novamente. Então a ideia é que você realmente mude hábitos e tenha resultados a longo prazo, porém esses resultados vão ser duradouros. Você vai buscar o meu maior desafio é fazer com que o paciente encontre prazer, encontre satisfação no que ele está fazendo. Então ele não está comendo porque ele está de dieta, porque o termo dieta, ele é muito restritivo, o termo dieta já remete a alguma coisa sacrifício, é difícil, negativo. Né? Estou de dieta, que tristeza. Então assim, eu não posso sair porque eu estou de dieta, né? Eu não posso ir na casa dos meus pais porque eu estou de dieta. Quando na verdade precisa haver uma reeducação alimentar. E quando você tem um planejamento para seguir, aquela alimentação faz parte do seu dia a dia. Então é a sua rotina. Então acaba se tornando prazerosa. E tudo que é prazeroso você consegue fazer por muito tempo, né? Você consegue fazer por um longo prazo, você consegue sustentar aqueles resultados.
Eu acredito na questão do alimentar, também no psicológico também, porque as pessoas se atentaram que isso também faz parte, né, Suzane? Mas assim, a criação hoje em dia está diferente, né? Tipo, eu acredito que você já não criar hábitos bons desde o início. No seu filho, nas pessoas que estão começando agora. Isso aí é válido mesmo, Suzane? Sim. Suzane e Bárbara, né? Sim, com certeza, Faz porque toda a os diferença. hábitos que a gente constrói, a gente vai colher também isso no futuro, né? Então, assim, para quem dentro de casa, para nossa família, para os nossos filhos. Facilita, né? Você não Justamente. cria aqueles vícios já da pessoa tá com o açúcar já nele, né? Gosta de açúcar, gosta de refrigerante. Então isso funciona, porque eu tenho muitas mães que eu conheço, amigas, que elas tipo tiram refrigerante e tiram o açúcar total da vida da criança. Ela cresce sem conhecer aquilo, sabe? Isso é válido? O que acontece? Hoje a gente percebe nas crianças muita seletividade. As crianças têm tido mais dificuldade nessa relação com a comida. Por quê? Até o fato de não ter muita estimulação com o alimento natural. Você colocar a criança para ter contato ali com o alimento numa horta, plantar, colher, lavar, preparar. Então, às vezes, essa super proteção bem intencionada da mãe de poupar o filho, de deixar ele mais, vamos dizer assim, sociável na tecnologia, a gente perdeu um pouco essa relação com a natureza. E aí a criança ela não faz esse vínculo com as texturas, com os cheiros, com o toque. Então, ela não se interessa por aquele alimento natural. Ela vai tender a pegar o colorido, ao cheio de bichinho, que é ultraprocessado. E aí as mães que têm essa tendência de tirar de uma vez, a criança fica meio desnorteada. Porque é aquela referência que ela tem nos jogos, na televisão, no contexto dela. E aí a mãe tira, e em algum momento aquela criança ela vai entrar em contato com aquele alimento e vai fazer aquele mecanismo que eu já te expliquei compensatório. Ela vai comer demais porque é ultra prazeroso, ela vai usar como um sistema de recompensa. E qual é o caminho, Suzane? O caminho é o equilíbrio. É o equilíbrio. É comer de tudo nas proporções corretas. Se você identifica que um alimento ele faz mal a partir de uma prescrição nutricional para a sua realidade, então tem que se evitar, mas não é a questão de tirar, de restringir totalmente da vida da pessoa. Então é o equilíbrio. Acho que a Bárbara pode falar melhor sobre essas balanças energéticas de qual alimento em qual momento, né? Por favor, né? Dá pelo menos umas dicas para nós, né? E para nossos telespectadores. Sobre essa questão das crianças escolherem os alimentos mais industrializados, eu costumo até falar para os pacientes que a alimentação natural não consegue acompanhar a indústria. Por quê? A indústria, ela está sempre em inovação. Então, assim, uma bolachinha, ela sempre vai ser muito mais atrativa do que uma banana, por exemplo, porque a banana, ela não vai ter como se modificar. Ela não vai ter banana, sabor, outros sabores, né? Banana, né? Sempre banana. Agora, uma bolacha, não. Uma bolacha, ela pode ter vários sabores, ela pode ter vários desenhos, ela pode ter E ela se conecta também com o que está bombando na TV, né? E N coisas. Então, a indústria, ela veio justamente para nos adoecer e não para nos deixar saudável, né? Porque a alimentação saudável, ela acaba sendo a base da alimentação. Natural. Então, o que eu sempre falo, o que eu sempre prezo para os meus pacientes é a individualidade. Então, assim, eu tento conhecer o biotipo, a genética, as necessidades nutricionais. Então, a melhor dieta é aquela dieta que é feita para você, individual, e não aquela padronizada, né? Onde realmente, assim, o que é proibido e o que é permitido. Mas, na verdade, a dieta, ela tem que corresponder às suas necessidades nutricionais. O seu momento de vida, as suas atividades do dia, os seus horários de rotina, a sua cultura, os seus hábitos. Então, assim, a prescrição da dieta individual ela tende a conhecer também todas as suas necessidades, todas as suas vontades, todos os seus prazeres. E aí a gente consegue, de uma forma equilibrada, colocar tudo isso no seu dia sem que você sofra, sem que você faça algo muito sacrificante, digamos assim, mas que seja uma forma prazerosa. E aí você consegue se conhecer melhor e consegue automaticamente os seus resultados acaba sendo uma consequência, né, dos seus hábitos. Que maravilha, olha, fiquei muitíssimo feliz em recebê-las, viu, Bárbara e Suzane, com as informações também que vocês passaram aqui pra gente. Adorei o projeto, achei super legal vocês aí terem
juntado, né, o conhecimento de cada uma para fazer acontecer mudança na vida das pessoas, né? Eu vou colocar o veículo de comunicação de vocês, tá bom? Aí na tela, para as pessoas entrarem em contato com o trabalho de ambas e em conjunto também. E a porta está aberta aqui no Elgue Você, para vocês passarem essa informação que é tão pertinente para o dia a dia das pessoas. Nós que agradecemos o convite, foi muito bom. Espero ter sido clara, né? Poder ter tido um pouco de informação para as pessoas. Foram sim. Obrigada. Bárbara, obrigada. Suzane, obrigada. Viu? E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós voltamos, 21h30. E se você perdeu algo, olha, nossos canais de comunicação estão aí na sua tela. É só mandar uma mensagem. Um abraço, boa noite e até amanhã.